Então, mais uma vez, bom dia a todos, né? Aqueles que ainda não receberam, um bom dia por estar aqui, o agradecimento pela presença. E uma palestra para contribuição, né, desse núcleo de homeopatia da AME Brasil, a gente conversar um pouquinho sobre como que a homeopatia pode ajudar a gente nesse problema tão sério e tão atual, que é o suicídio. E que, na verdade, a gente vai colocar assim, algumas ideias que a homeopatia, né, através de Hahnemann, coloca do suicídio. A gente vai casando alguma coisa com o que se tem atual e depois soma a isso alguma coisa da visão espírita que nós temos em cima dessas causas. Esse trabalho ele é baseado, construído em cima desse artigo de Hahnemann. É um artigo pequeno, ele está dentro do livro Escritos Menores de Hahnemann, né, publicado pelo Dungeon, e que tem, o título dele traz assim, uma coisa muito sugestiva, muito do nosso paradigma, né, que é trabalhar com a caridade. Então, quando a gente vai lá, né, e passa e olha alguma coisa assim da falta de caridade com os suicidas, isso passa a ser extremamente sugestivo para a gente, né? Ou seja, como é que nós estamos faltando com a caridade para com esses irmãos sofredores. Esse artigo foi publicado em 1819, né? Então, do século XIX. É um periódico alemão, né, que fala assim, assuntos de saúde, coletividade, em que Hahnemann publica esse artigo. E aqui que a gente vai fazer aqui? A gente vai jogar umas passagens que são retiradas do artigo de Hahnemann e em seguida a gente coloca alguma coisa que tenha, que a gente sabe hoje em dia, né? Porque mostra a visão, né, sempre à frente do seu tempo. Hahnemann está trazendo coisas que nós só estamos entendendo aí 200 anos depois. Hahnemann começa dizendo que a tendência à autodestruição sempre depende de uma doença. Então isso é tirado do Allgemeiner lá, que ele escreveu. E a gente sabe hoje em dia que a doença mental ela é praticamente quase 100% da causa dos suicídios atualmente. Ou seja, a maioria das pessoas que cometem suicídio sempre estão associadas ou em algum momento poderiam ser diagnosticados dentro de algum transtorno mental, e se não foi diagnosticada, quando foi tratada incompletamente, ou seja, não foi de maneira correta, e isso aumenta demais o risco de suicídio entre as pessoas. Esses transtornos psiquiátricos mais comuns, né, segundo a nossa literatura, seriam a depressão, transtorno bipolar, alcoolismo, abuso, dependência de outras drogas, transtorno de personalidade, porque essas doenças trariam as alterações do humor da pessoa, principalmente falando, né? A tristeza, o transtorno bipolar que se manifesta, na maioria das vezes, com um quadro deprimido, né? Um quadro de depressão. Esses transtornos do humor e a depressão são assim, quase que a grande maioria dos transtornos mentais que causam, que levam, se não ao suicídio, à tentativa dele. O alcoolismo e o abuso, dependência, alteração do julgamento crítico, às vezes da impulsividade, que pode levar também a pessoa, quando em alguma crise, cometer o ato de suicídio. E também os transtornos de personalidade, que às vezes trazem alguma impulsividade, que vai ser um fator marcante, né, dentro da gênese do suicídio, e fazendo isso. Então, ou seja, esses são os grandes, isso são informações bem atuais, isso está bem estudado, ou seja, muito marcadamente correspondente ao que Hahnemann fala lá. E se o paciente ainda tiver coincidir duas, né, patologias dessa, o risco ainda fica muito aumentado de suicídio. Hahnemann fala o seguinte, que até certo grau era endêmica na Inglaterra,
mas que tem prevalecido de modo epidêmico. E que ele consegue observar, né, na população que ele tem contato dos pacientes, que já está acontecendo, existe uma estatística, existe dados sobre esse acontecimento do suicídio, isso no século XIX, ele está percebendo, ele vê que há mudança que algum tempo atrás era maior, que algum tempo está menor, e vai estar plenamente associado ao que a gente tem de dados hoje, né? A gente não vai explorar muito isso, porque o suicídio é um assunto muito grande, tem muita coisa para ser dita, e a gente não vai dar tempo para falar tanta estatística sobre o suicídio, né, pela magnitude e os estudos que se tem feito, né, mas só para a gente ter uma ideia, né, 804 mil pessoas morrem por suicídio em todo o mundo, segundo dados da OMS, que inclusive em 2014 também foi criado esse folheto de suicídio, Prevenir, foi feito pelo Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria, justamente para chamar a atenção, né, da sociedade, dos profissionais médicos, dessa grande estatística, né, muito elevada de suicídio entre a população. Segundo esses dados desse estudo, a cada 40 segundos no mundo uma pessoa comete suicídio, né, e a cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a própria vida. Ou seja, imagina que, olha a visão de Hahnemann, já naquela época, né, não tinha acesso a tantos dados de informação assim, mas ele já consegue projetar que aquilo está acontecendo de uma maneira bem mais frequente, bem mais intensa, ele consegue perceber isso, né? Ou seja, haverá um incremento aí de 50% da incidência de suicídio em 2020, isso está muito próximo, né? Isso daqui há 3 anos, ou seja, isso se não for feito nada para impedir, ou seja, se isso não for feito um alerta, se não for feita uma conscientização, né, o número de suicídios está sobrepujando homicídio e guerra combinados, ou seja, está morrendo muito mais gente suicidando do que da violência, ou seja, por que isso está acontecendo, qual o motivo disso, ou nós não estamos percebendo. E Hahnemann continua dizendo que ela de modo algum afeta os caracteres piores, porém a miúde, os indivíduos honestos de boa conduta. Então a gente tem a tendência a imaginar que justamente quem vai suicidar são justamente os que mais sofrem, os que estão em vida miserável, os que estão largados por aí, e não é o que os estudos também confirmam, né? Hahnemann está certo disso, não é. Justamente são às vezes pessoas que têm um trabalho, que têm alguma situação e que geralmente, pelas estatísticas, são suicídios que aumentam em períodos de crise, e olha como nós estamos vivendo nesse momento, uma das piores crises aí nos anos em relação, em que essas pessoas, elas têm às vezes algum desespero associado, algum desalento na sua vida, algum fator que seja, ele chama de predisponente, né? Ele tem, às vezes, um momento de crise, ele está ameaçado, a situação está difícil, mas são pessoas, chefes de família, trabalhadores, em que aí acontece um fator precipitante, que seria uma perda do emprego, ou um outro fator qualquer, e eles vêm a cometer o suicídio, justamente como Hahnemann estava dizendo, ou seja, não são os miseráveis, muito pelo contrário, existe uma tendência também grande de suicídios mais nos países ricos, estatisticamente, apesar de número mesmo absoluto, total de suicídios, ocorrer nos países pobres. Mas de uma maneira geral você vê que a incidência também ocorre onde as pessoas têm conforto, bem-estar social, porque está relacionado mais a um sofrimento emocional que todos experimentam. E Hahnemann diz, são geralmente os amigos do indivíduo quem não presta atenção à sua doença corporal, que frequentemente se transforma célere nessa doença mental. E seus assistentes médicos que não sabem como curar o mal do suicídio, que são culpados por essa catástrofe. Ou seja, Hahnemann está chamando a atenção de que as pessoas apresentam
um adoecimento que às vezes é sutil, não está tão evidente, e os estudos mostram mesmo que 80% de pessoas que cometeram suicídio no mês anterior visitaram um médico, passaram por um médico generalista, não vão. Eles às vezes não reconhecem, né? Eles não vão chegar no consultório abertamente dizendo, olha, eu quero me matar. Eles passam com os seus problemas, com as suas angústias, e os profissionais de saúde, de uma maneira geral, até então, né, não estão ou não foram preparados para reconhecer esse adoecimento. O que essa pessoa está fazendo? O que está diferente? O que ela traz? O que ela traz na queixa dela, né? Ou seja, uma queixa não explorada, uma dificuldade que não se realiza. Então ele coloca aí os assistentes médicos. Claro que naquela época a profissão de saúde era mais restrita a esses profissionais, mas hoje em dia a gente tem, né, a saúde coletiva, onde vários profissionais tratam do adoecimento da pessoa, em que muitas vezes não estão atentos para essa mudança, que isso possa caracterizar e tratar isso aí. Interessante que ele coloca como doença corporal, né? Ou seja, a pessoa vai fazendo mudanças no seu dia a dia, que às vezes a família não percebe, mas o trabalho percebe. São pessoas que realmente a queixa chega através dos companheiros ou algum conhecido que vai relacionar, fulano está diferente, porque eles não exteriorizam isso abertamente. E aí também, seguindo o raciocínio da cartilha, né, do Conselho Federal de Medicina, é uma questão de saúde pública. Você vê que hoje, né, no século XXI, ele já vem com a proposta de esclarecimento dos profissionais de saúde, para que eles reconheçam esse mal. Ou seja, quantas pessoas estão morrendo, né, de suicídio, e isso não está sendo identificado dentro da linha de cuidado desses pacientes, né? Ou seja, como é que se diz? Um adoecimento que está muito escondido, está muito ainda na parte emocional, está muito ainda no pensamento, né, do raciocínio dessas pessoas, e nós não estamos sendo preparados para isso, né? Mas agora, enfim, está sendo sinalizado isso, ou seja, para reduzir o risco e evitar o suicídio, completamente consoante com o que Hahnemann já está falando há 2 séculos. E continuando aí o artigo de Hahnemann, o que ele diz? O seu olhar instável, envergonhado, ansioso, pelo desalento que ele demonstra em suas palavras e gestos, por sua inquietude que aumenta em certas horas do dia, pelo evitar das coisas que anteriormente lhe eram mais agradáveis, e algumas vezes pelas suas lamentações inconsoláveis sobre alguns leves transtornos corpóreos, os pacientes denunciam seu mal interno. Hahnemann está quase preenchendo os critérios aí de depressão. Está quase colocando o nosso DSM-5 atual, né? Ou seja, evitar as coisas que anteriormente lhes eram agradáveis, né? Um componente de anedonia, ele não sente mais prazer nas coisas que ele realiza, né? Ele está ansioso, ou seja, tem um componente de ansiedade na manifestação do paciente. Ele tem inquietude, ele está desalento, né? Um dos critérios para avaliar a intencionalidade de suicídio, você tem lá desespero, você tem desesperança, né? Tem muito um conceito de dor psíquica, o psyche ache, a pessoa está em dor, alguma coisa o afeta profundamente. E ele, claro que adoecimento, como já até falamos aí nas palestras anteriores, essa vai complementar essa história, está tendo uma desarmonia, né, em que pode terminar em uma atitude a cometer o suicídio, justamente por esses transtornos. E o que hoje a gente tem, né, de dados assim bem resumidamente, ou seja, sintomas comuns da depressão, né, a perda do interesse, a tristeza, cansaço. Qualquer semelhança com o estado sifilínico não é mera coincidência, né? Ou seja, auro metálico, como o Rodrigo colocou, é um grande remédio sifilínico, ele trata essa energia homeopática da destruição, da queda. Então você vê que coloca ali, aí claro, no momento
patológico do acontecimento, né? Sente-se irritado, cansado o tempo todo, tem dificuldade de concentração, ou seja, essa é a descrição da depressão. Mas bate quase que casado com os relatos de Hahnemann na primeira descrição dele, nesse pequeno artigo que ele consegue ser assim, característica de espírito superior que concentra muita coisa em poucas palavras, né? E ele coloca esse que é o mais antinatural de todos os propósitos humanos, né, numa época em que ele está realmente fazendo uma transição da humanidade, da pesquisa, do valor mesmo dos estudos médicos. Ele coloca uma visão realmente holística, que é um propósito humano, antinatural. Ele está chamando a atenção para algumas coisas que são, vamos dizer assim, que extrapolam, não está só na vida física, que poderia ser curado com os poderes medicamentosos do ouro puro, né? Aí ele já cita o auro metálico, né, que é o medicamento, que a gente vai falar depois dele, mas chamando, né, as pessoas a concitar. Hoje em dia você entra como fator de proteção ao risco de suicídio o coping, né? Ou seja, qual a capacidade que essa pessoa tem de enfrentamento, o quanto que a religião poderia contribuir para que essas pessoas não cometessem e, enfim, entrar nessa visão de que a realização do ato suicida é um ato antinatural. Isso não é normal de acontecer, porque, inclusive, é um mito que se fala do suicídio raciocinado, né? Ou seja, foi um ato deliberado, raciocinado. Isso é um mito, isso não é verdade, como nós dissemos. A maioria dos casos, 97% deles, cursam com algum transtorno mental que o paciente apresenta. E a gente cita aí, isso é famoso, né, dentro do suicídio, essa citação de Albert Camus, que é um filósofo, ele é franco-argelino, que tem um trabalho, O Mito de Sísifo, e que ele diz que o único grande problema filosófico da vida é o suicídio. Ou seja, não há mais prazer em o que vai se discutir de vida, de estudo, se na verdade não se quer viver, né? Essa teria que ser o problema filosófico mais importante para ser discutido, e que é consoante também com o que Hahnemann coloca acerca da proposta de ser antinatural o suicídio, né? Não faz sentido. E Hahnemann vai fechando, dizendo que a menor dose do ouro pulverizado, atenuado ao bilionésimo grau, né? Lá no livro Doenças Crônicas, ele também coloca uma tabela que Hahnemann explica, né? E o autor também explica, porque o alemão faz uma graduação diferente da diluição. Então ele não fala ainda do número de Avogadro, ele fala mais da diluição. Então o bilionésimo grau seria o que a potência 6CH que a gente diz, né? Então Hahnemann está dizendo que a partir da 6CH a gente já poderia ter algum efeito de estímulo no corpo físico para poder mudar essa energia, essa desarmonia que o paciente apresenta, a qual será ministrada em sua bebida sem o seu conhecimento. Olha que interessante, né? A gente pode até perceber que a pessoa está num momento de uma energia negativa e, sem ela perceber, ajudá-la a fazer essa transformação, né? Tirá-la desse momento. E, sem o seu conhecimento, imediato e permanentemente remove essa temerosa condição da mente e do corpo, e o ser infeliz é salvo, né? Então, é claro que a gente está entendendo que a homeopatia trabalha com a existência da força vital, né? Ou seja, é uma terapêutica vitalista. Então, o que ela entende disso? O distúrbio da força vital causa no homem alguns sintomas. Esse distúrbio da força vital, ele é percebido através desses sintomas, sejam eles físicos, emocionais e mentais. É isso que está acontecendo. Então, quando você tem um momento em que a medicação homeopática já não poderia ter efeito, isso é importante no quadro de suicídio, é exatamente porque essa alteração da força vital já se tornou tão grave que o medicamento não teria forças para obter uma resposta do organismo para equilibrar ou anular essa energia
que o paciente está tendo. Então, lá no parágrafo 67 do órgão, que fala, Hahnemann chama a atenção de que existem algumas situações que você poderia lançar mão de outros medicamentos ou tratamentos que não fossem homeopáticos, que justamente um deles seria o risco de vida. Então, a homeopatia atuaria muito bem nesses primeiros momentos onde o paciente está, por algum desespero, por algum desalento, por alguma dor psíquica, trabalhar essa energia oferecendo a ele o medicamento. E a gente vai ver por que o auro. Porque dentro desses fundamentos da homeopatia, que a Emily também no início colocou para a gente, tem ali a cura pelo semelhante, que é uma coisa interessante, né, aos não homeopatas também, que possa lembrar, que a gente escolhe um remédio de acordo com a ação que ele provoca no organismo. Então a gente vai procurar um medicamento que cause no paciente aquilo que ele foi demonstrado anteriormente, para anular, que é a experiência no homem são, ou seja, a imagem do medicamento. A gente oferece esse medicamento à pessoa e vai anotando os sintomas que ela refere. A partir desse relato é que você vai se preparar para usar esse medicamento quando a pessoa tiver esse distúrbio. E também uma descrição rápida do ouro, né, porque a gente gosta muito de usar essa imagem, né, ou seja, como que o remédio tem uma imagem patogenética, né, ele tem uma característica, e a característica de aurum se encaixa na personalidade humana, né? Auro é o precioso dos metais, né, mais conhecido na Terra, mais caro e mais valioso. É diferente dos outros metais porque ele não se combina, ele tem uma dificuldade química de se combinar, né? A coroa é sempre de ouro, por quê? Porque na alquimia o ouro é que reflete com maior intensidade os raios solares. Então o rei tem que receber as energias solares, é ele que tem que ter a maior energia, por isso que aurum é o grande metal, né? A gente até inconscientemente usa, né? Quando a coisa é muito boa é o padrão ouro. Ou seja, é sempre o que está melhor, é sempre o que está na frente, né? Ele não se deteriora, não se degenera, é um ótimo condutor, pode bater, botar ele fininho, ele vai continuar reluzindo a luz solar, o brilho, ele realiza isso. Então você consegue entender quando que no adoecimento da pessoa, ela perde as suas características, que é típico do estado sifilínico. Ele adoece por quê? Porque ele já não tem mais a força que ele tinha. Ele já não brilha tanto, ele não tem o poder, ele não tem o seu controle, ele é difícil de se relacionar. Você já consegue entender a dinâmica depressiva desse paciente através das características do elemento ouro. E aí a gente faz a matéria médica. A matéria médica, ela é o relato dos pacientes que experimentaram o medicamento, auro, experimentou e relataram isso. Então você vê que quem experimenta aurum, e a gente lembrou ali a experiência no homem são, então foram pessoas que não tinham adoecimento, eram pessoas sadias que começaram a experimentar aurum e trouxeram esses relatos, né? Depressão, triste, procura solidão, melancólico, imagina que não se enquadra no mundo, anseia pela morte, grande angústia, chegando ao suicídio, impetuosidade e violência. Isso é uma grande característica na dinâmica do risco do suicídio, a impulsividade, ou seja, as pessoas cometem suicídio por impulso, ainda mais se tiver acesso fácil a meios de suicídio. Na dinâmica emocional, ele anseia pela morte, tem inclinação, o desesperado também é outra grande característica do desespero e do desalento na formulação do risco do suicídio, e em particular um desejo de saltar de uma altura, né? Apesar de a maioria dos suicídios, pelo menos em homem, não ser por salto em altura, mas tem. E a gente cita aqui a repertorização, bem rapidamente, que a repertorização é um instrumento da homeopatia, onde, através de um software ou de livros, a gente pega todos os sintomas que o paciente relatou
e o sistema dá para a gente quais são os remédios que melhor atuariam nesse caso, né? Então, a gente fazendo uma rápida pesquisa sobre as disposições suicidas, aparece aqui na tabela, ó, esse númerozinho 3 significa que todos os autores que testaram auro confirmaram esse efeito clínico deles. Então, olha só, para cada sintoma, o melhor remédio para essa queixa é auro metálico. Sempre com disposição suicida. E para a gente tentar ilustrar, né, não tem um caso bonito igual da doutora Bertoldi, mas eu peguei o relato de um paciente que traz aqui o sofrimento dele, da existência. Ele põe em caráter violento e agitado, que na história do paciente a gente vai escolher quais sintomas que melhor se encaixariam para a nossa repertorização. Ele é irritadiço, genioso, orgulhoso, né? Tem muitos transtornos de decepção, desejos insatisfeitos, desapontamentos. Você vê que o relato do paciente traz todo um conteúdo, né, de tristeza e desalento, em que se a gente repertorizar, olha lá, usamos cólera, violência, mal-humorado, palavras que ele coloca, orgulhoso, transtorno por decepção, desapontamento. E olha o remédio que tem a melhor cobertura para ele, auro, né? O relato desse paciente é tirado do Camilo Cândido Botelho, no livro Memórias de um Suicida. É quando ele está no Hospital Maria de Nazaré e ele fica contando os sofrimentos dele, né? Então, quem sabe se a gente podia ter aliviado o sofrimento dele medicando com auro. E para fechar, né, no capítulo 2 também, do Memórias de um Suicida, ele está conversando, né, com os companheiros de quarto, e ele diz, porém havia ainda mais. E o leitor perdoe a minha memória essas minudências, talvez desinteressantes ao bom gosto literário, porque ele está falando de morte, de suicídio, mas úteis certamente como advertência ao seu possível caráter impetuoso, dá de novo o impulso, chamado a viver as inconveniências de um século em que o morbus terrível do suicídio se tornou mal endêmico. Nós temos o relato de Hahnemann, no século XIX, dizendo que o suicídio é endêmico. Nós temos o relato do espírito, do Camilo Cândido Botelho, né, o Camilo Castelo Branco, no século XX, 1954, a publicação de Memórias de um Suicida, dizendo que esse século, o mal endêmico é suicídio. Nós já estamos no século XXI, trazendo estudos da alta incidência do suicídio entre a população. Volta a pergunta do título dele. Será que não é uma falta de caridade com os suicidas? Atentar para isso, né? Então acho que já chegou o meu tempo. Obrigado.